Capítulo 12. Um mês se passou desde que Constance se tornou parte do lar dos de Lamartinières. Recebeu uma elegante coleção de trajes para compor seu guarda-roupa, com sapatos de couro mácio, de um tipo que não via desde o início da guerra, e vários pares de meias de seda. Ao organizar as peças da cômoda, Comini suspirou ao perceber a amarga ironia de sua situação. Estava vivendo como uma princesa, em uma casa onde o dinheiro parecia não ter fim e onde era servida e auxiliada a todo momento pelos empregados e governantas. Mesmo assim, a suntuosidade externa da vida que Comini era forçada a viver não conseguia mitigar a dor do que não podia ser definido por outra palavra além de cativeiro. Não somente ela se deitava à noite em sua cama, sentindo saudades de Laurence até seu coração doer, mas também atormentava a si mesma pensando nos homens e nas mulheres de coragem com quem havia treinado e que agora estavam em campo, constantemente em perigo, sofrendo privações que ela mal conseguia imaginar. A culpa que sentia pela situação lhe devorava a alma. Nessa prisão dourada, privada de qualquer contato com o mundo exterior, Comini achava que iria enlouquecer. Sua tábua de salvação era Sophia, de quem passou a gostar muito. Com uma percepção aguçada, a despeito de sua cegueira, ela sempre sabia quando Comini estava triste simplesmente pelo tom de sua voz. Sophia, aos 25 anos, exatamente a mesma idade de Comini, estava ansiosa por ouvir e aprender sobre a vida de Comini na Inglaterra. Nunca viajara para fora da França devido à deficiência. Comini se sentava a seu lado, sob o calor de uma tarde de julho, descrevendo os charcos tristonhos e impressionantes que havia em Yorkshire, assim como Blackmore Hall, a casa da família de Laurence. Isso era algo que a reconfortava e a perturbava ao mesmo tempo. Mas era assim que conseguia manter o marido vivo em sua memória. Recentemente, enquanto conversavam no terraço durante um pôr do sol morno, Comini falou a Sophia sobre seu marido e a dor que a saudade lhe causava. Sophia foi a ternura em pessoa, fazendo perguntas a respeito de Laurence e acalmando Comini com palavras de conforto. Em seguida, Comini entrou em pânico, afinal, ela não tinha provas de que os de Lamartinières não a estavam mantendo como um prêmio para ser entregue aos nazistas, quando e se aquilo lhes fosse conveniente. Mas ela precisava confiar em alguém. E há 2 noites, o coronel Falk von Endorf aparecera de surpresa na porta da frente. Sarah veio procurar por Comini, que estava sentada com Sophia na biblioteca. A senhora tem visita, Madame Constance, Sarah dissera, avisando-a do perigo com os olhos. Comini assentiu e, sentindo seu coração acelerar, foi até a sala de artes, para onde Falk fora conduzido. Fraulein Constance. Ora, eu acho que você está ainda mais bela do que quando a vi pela última vez, disse o alemão, vindo em sua direção e beijando-lhe a mão. Obrigada, coronel. Por favor, lembre-se de que devemos nos tratar pelo primeiro nome, Falk interrompeu. Eu estava passando pelo bairro a caminho do quartel-general e pensei comigo mesmo, vou visitar a encantadora prima de Edward para perguntar como Paris a está tratando. Aparentemente, a cidade a está tratando muito bem. Sim, certamente é uma mudança agradável em relação à vida rural no sul, respondeu Comini, sentindo-se enrijecer. Eu estava imaginando se, mais tarde, após terminar uma entrevista, eu poderia vir até aqui levá-la a algum outro lugar. Gostaria de sair para jantar comigo e, depois, talvez dançar um pouco. O estômago de Comini se revirava. Naquele momento, obviamente alertado por Sarah sobre a presença do coronel, Edward entrou na sala. Falk? Que surpresa agradável! Ele disse, cumprimentando-o com um aperto de mão afetuoso. Eu estava sugerindo à sua encantadora prima que talvez pudesse desfrutar de sua agradabilíssima companhia esta noite, Falk repetiu. Infelizmente, fomos convidados para jantar perto de Versalhes por outro primo, Edward disse, olhando carinhosamente para Comini. Querida, você ficou muito tempo longe de Paris. Parece que sua presença está sendo bastante requisitada. Talvez, no futuro,
Você poderia aceitar o convite de Falk e acompanhá-lo. O que acha? Sim. É uma honra receber seu convite, Falk, Cominier disse, forçando um sorriso. Fraulein, eu é que me sentirei honrado. Como você disse, Edward, quem sabe outra vez. Falk bateu os saltos das botas um contra o outro, parodiando o que Cominier só via em noticiários produzidos pelos irmãos Paté, que eram exibidos nos cinemas antes do início dos filmes. Falk estendeu o braço para a frente e disse, eu, Hitler. Preciso ir agora. Talvez nos vejamos na ópera, na noite de sábado. Edward disse enquanto acompanhava Falk até a porta. Vai reservar um camarote. Os olhos de Falk estavam fixos em Cominier. Sim. Gostaria de se juntar a nós, Falk? Edward perguntou. Seria extremamente agradável. Até sábado, Fraulein Constance, ele disse, curvando-se. Quando o alemão saiu, Cominier havia se sentado em uma cadeira. Edward voltou à sala. Lamento, Constance, mas parece que o nosso coronel tem uma queda pela minha bela prima, ele disse, segurando-lhe as mãos. Sugeri que ele nos acompanhasse à ópera porque, pelo menos ali, nós estaremos por perto para protegê-la. Oh, Edward! Cominier suspirou, desconsolada, balançando a cabeça. Ele acariciou suas mãos de maneira reconfortante. Eu sei, querida. É uma mentira horrível. E talvez seja uma pena não havermos inventado um noivo para você que ainda mora no sul na noite em que apresentamos a Falk. Mas agora é tarde demais. E você precisa resistir da melhor maneira que puder. Ouvia-se o burburinho de uma plateia glamurosa por toda a Place de l'Opéra, que consistia de alemães de alto escalão, oficiais do governo de Vichy e a população burguesa de Paris. A milícia francesa montava guarda na entrada. O calor estava inclemente naquela noite de julho, e Cominier, enfiada no corselete justo de seu vestido de gala em tom verde esmeralda, sentia-se como um frango recheado, colocado num forno em uma temperatura acima do suportável. Olhou na direção do Hotel Ritz, um local onde se encontrara com sua tia várias vezes para tomar chá quando ela vinha de Saint-Raphael. Agora, bandeiras nazistas substituíam os pavilhões tricolores da França nos mastros. Cominier fechou seus olhos por um segundo, sentindo um nó forte e sufocante na garganta. Embora o cenário desta noite demonstrasse que a vida seguia seu curso normalmente, tudo não passava de uma fraude, de um pastiche sombrio de como as coisas realmente deveriam ser. É claro que não era a mesma coisa. Nada mais era o que costumava ser. Enquanto Edward parava para cumprimentar amigos no trajeto até o camarote, Cominier guiava Sophia pela escadaria grandiosa. Estou esperando ansiosamente por esta noite, Sophia disse, com seu belo rosto se abrindo num sorriso quando Cominier sentou-se a seu lado em uma confortável cadeira de veludo. Embora eu desejasse que a ópera desta noite não fosse uma das obras de Wagner, ela disse, franzindo o nariz em desaprovação. Mas, é claro, é o tipo de música que nossos amigos que comandam o país preferem. Falk foi o próximo a chegar ao camarote. Fraulein Constance, ele disse, após beijar sua mão como de costume. Ele a observou cuidadosamente. Seu vestido é lindíssimo. As damas francesas são verdadeiramente as mais elegantes do mundo. Talvez, com o tempo, as mulheres alemãs consigam absorver um pouco da elegância francesa. Falk pegou uma taça de champanhe e, ao fazê-lo, a porta se abriu novamente para revelar Edward E. Cominier observou, confusa, enquanto uma cópia exata de Falk surgia logo atrás dele. Falk abriu um sorriso torto quando percebeu a surpresa de Cominier. Fraulein, por acaso acha que está vendo as coisas em dobro? Eu lhe asseguro que ainda não bebeu champanhe demais. Permita-me apresentar meu irmão gêmeo, Frederic. Madame, é uma honra conhecê-la, Frederic disse, avançando para cumprimentar Cominier com um aperto de mão cortês. Enquanto estava ao lado de seu irmão, Cominier percebeu que, embora a compleição física e estrutura óssea fossem idênticas, os olhos de Frederic demonstravam afetuosidade quando ele lhe sorria. E esta é minha irmã, Sophia,
Edward interrompeu. Frederick se virou para cumprimentar Sophia. Olhou fixamente para ele e abriu a boca para falar, mas não conseguiu emitir qualquer palavra. Ficou ali, como se estivesse hipnotizado, observando-a, maravilhado. Em meio à longa pausa, Sophia estendeu-lhe a mão e falou: Coronel von Endorf, é um prazer conhecê-lo. Cominier observou quando seus dedos se tocaram pela primeira vez. Frederick ainda não havia falado, mas segurou a mão pequena de Sophia na sua durante o que se tornou um intervalo de tempo embaraçosamente longo. Após algum tempo, Frederick conseguiu soltar um encantado, Mademoiselle. Relutantemente, soltou a mão da francesa e Cominier viu Sophia lhe oferecer um sorriso radiante, como se algo maravilhoso tivesse acabado de acontecer. Por sorte, a atenção de Edward estava concentrada em outros dois convidados que chegavam, e os olhos de Falk estavam focados em Cominier. E então, qual de vocês dois é o gêmeo mais velho? Ela perguntou, tentando aliviar a tensão. Infelizmente, eu sou o mais jovem. Nasci quase 1 hora depois de meu irmão, Falk respondeu. Quase não consegui vir ao mundo, talvez ele tenha roubado toda a energia da minha mãe para si mesmo. Completou Falk, lançando um olhar para Frederick que causou em Cominier a impressão de que os dois irmãos não mantinham um bom relacionamento. Não concorda, Frederick? Desculpe, não ouvi o que você disse, irmão. Frederick conseguiu tirar os olhos de cima de Sophia para olhar para Falk, com uma expressão de curiosidade no rosto. Nada de importante. Estava apenas dizendo que você foi o primeiro a chegar ao mundo. Como fez várias vezes, Falk completou, rindo da própria piada insidiosa, mas com um olhar duro. E você nunca vai me perdoar por isso, não é? Frederick sorriu tranquilamente e deu alguns tapinhas amistosos no ombro do irmão. Quando chegou a Paris, Frederick? Sophia perguntou. É uma surpresa não o haver conhecido antes. Meu irmão mais velho estava ocupado com assuntos mais abrangentes que a administração de uma única cidade, interveio Falk. Ele está trabalhando diretamente para o Führer 8 como parte de sua equipe de conselheiros. Frederick é um intelectual, não um soldado, e está muito acima dos meros mortais da Gestapo como nós. Fui enviado como emissário para visitar Paris, respondeu Frederick. O Führer está preocupado com a quantidade de operações de sabotagem bem-sucedidas organizadas pela resistência francesa recentemente. Em resumo, Frederick está aqui porque acha que nós, da Gestapo, não estamos fazendo nosso trabalho como deveríamos. É claro que não, Falk, interrompeu Frederick, constrangido. Essas pessoas são inteligentes e bem organizadas e estão levando a melhor sobre nós em várias ocasiões. Irmão, acabamos de efetuar uma das maiores operações de captura e prisão de membros da resistência e agentes da SOE, disse Falk. A rede cientista está imersa no caos. Não vai mais nos causar problemas. E você merece os parabéns por isso, concordou Frederick. Estou aqui simplesmente para supervisionar a divisão de inteligência e decidir como poderemos continuar a encurralá-los. Cominier observou a tensão entre os dois irmãos, tentando não se envolver na discussão. Por sorte, as luzes se apagaram lentamente e os convidados do camarote se sentaram. Frederick tomou apressadamente a poltrona ao lado de Sophia. Cominier percebeu que estava ensanduichada entre os dois irmãos. Gosta de Wagner, Fraulein Chapelle? Perguntou Falk enquanto sorvia o champanhe e colocava a taça de volta na bandeja. Não é um compositor que eu conheça bem, mas gostaria de me familiarizar melhor com ele, respondeu Cominier, diplomaticamente. Espero que você, Fraulein Sophia e Edward possam vir jantar conosco após o espetáculo, acrescentou Falk. Sinto que é meu dever mostrar ao meu irmão o melhor de Paris enquanto ele estiver aqui. Cominier não precisou responder quando as palavras de Falk foram engolidas pelo dramático coro de abertura de Dio à loucura 9. Cominier nunca chegou a gostar de Wagner, achando que sua música e suas histórias eram pesadas demais. Assim, passou a maior parte do tempo observando discretamente o auditório e as pessoas que estavam ali.
Sentia-se muito desconfortável por ser vista publicamente ao lado do inimigo, mas o que podia fazer? Se, como Edward lhe dissera, suas ações ocorressem em prol de uma causa maior, deveria se resignar a engolir sua repulsa enquanto Falk deslizava a mão por seu joelho coberto pelo vestido de seda. Cominier moveu os olhos discretamente para a esquerda e percebeu a expressão de êxtase nos olhos de Frederick. Em seguida, viu que seus olhos não estavam focados no palco, mas em Sophia. Após a quase interminável apresentação, Edward aceitou o convite de Falk e Frederick para acompanhá-los até um clube para o jantar. Uma limusine negra da Gestapo os aguardava do lado de fora. Quando Edward entrou no carro logo depois das moças, sentiu que algo acertou na nuca. Traitre! Traitre! Gritou uma voz no meio da multidão. O motorista fechou rapidamente as portas enquanto o carro era alvejado com ovos podres. Enquanto se afastavam da calçada, Cominier ouviu tiros sendo disparados. Edward suspirou, retirou o lenço do bolso e fez o melhor que pôde para enxugar os restos do ovo mal cheiroso do smoking. Sophie estava agarrada ao outro ombro de Edward, com o rosto paralisado pelo medo. Porcos! Esbravejou Falk, no assento à frente deles. Podem ficar descansados. Os perpetradores serão encontrados e eu os interrogarei pessoalmente amanhã. Bem, Falk, não é realmente um problema, disse Edward, rapidamente. Foram apenas alguns ovos, não balas. Apenas um patriota exaltado que ainda não conseguiu enxergar a luz. Quanto mais rápido enxergarem, melhor para todos nós, respondeu Falk. Dentro do restaurante do clube, enquanto Edward pedia licença para ir ao banheiro lavar o paletó, Frederick conduziu Sophia cuidadosamente pelos degraus da escadaria. Sua mão está trêmula, ele disse, gentilmente. Não gosto de qualquer tipo de violência. Sophia estremeceu. Muitos de nós também não gostam, ele respondeu, apertando-lhe a mão com firmeza e levando-a até a mesa que haviam reservado. Enquanto ele ajudava a sentar-se, colocou suas mãos nos ombros da francesa e sussurrou em seu ouvido, não se preocupe, Mademoiselle Sophia. Você sempre estará segura comigo. As mãos de Falk deslizavam pelas costas de Cominier enquanto dançavam. Toda vez que os dedos do alemão tocavam a pele desnuda entre seus ombros e o pescoço, Cominier sentia um estremecimento de repúdio e terror. Aqueles dedos, de acordo com o que Edward lhe dizia, não tinham qualquer reserva a ideia de enrodilharem ao redor do metal frio de um gatilho e matar um ser humano a queima-roupa. Ela sentiu o cheiro do hálito rançoso e alcoolizado de Falk em seu rosto enquanto ele tentava aproximar os lábios dos seus. Constance, você já deve saber o quanto a desejo. Por favor, diga que eu posso tê-la para mim, gemeu enquanto acariciava-lhe o pescoço com o nariz. Preenchida pelo nojo, Cominier enrijeceu e forçou-se a não seguir seus instintos, que insistiam que ela devia se desvencilhar das garras de Falk. Percebeu que qualquer que fosse a nacionalidade daquele homem, ela se esquivaria de seu toque. Olhou ao redor do salão e viu que outras mulheres francesas dançavam com alemães. Nenhuma se vestia de maneira tão elegante quanto ela. Pela aparência que tinham, algumas eram pouco mais do que prostitutas comuns. Mas o quanto ela seria melhor que aquelas mulheres. Viu Sophia do outro lado do salão, junto de Frederick. Não estavam dançando, na verdade, mal estavam se movendo. Em vez disso, Frederick segurava as suas mãos e falava com ela em voz baixa. Sophia sorriu, assentiu e se aproximou dos braços do homem. Cominier percebeu como ele abraçava com carinho, enquanto Sophia repousava sua cabeça naturalmente contra o peito do alemão. Havia um quê de... Cominier procurou pela palavra correta, intimidade na linguagem corporal de ambos. Uma proximidade que contradizia o fato de que haviam se conhecido há tão pouco tempo. Talvez seja possível escapar das garras de seu primo superprotetor na próxima semana, disse Falk a Cominier enquanto olhava para Edward, que observava cada um de seus movimentos da mesa onde estava. Poderemos ficar a sós. Talvez, Cominier disse, perguntando a si mesma por quanto tempo seria possível esquivar-se desse homem, tão acostumado a escolher e obter o que queria. Com licença,
Preciso retocar o pó, ela disse quando a banda tocava as últimas notas da canção. Falk concordou com um breve aceno de cabeça e a seguir fora da pista de dança. Quando Comini voltou do lavatório para a mesa, escutou o diálogo entre Falk e Edward. Meu amigo prefere um Renoir, mas, se não for possível, ele também gosta bastante de Monette. Como sempre, Falk, verei o que posso fazer. Ah, Constance, você parece estar cansada, simpatizou Edward quando ela se sentou a seu lado. Estou um pouco, sim, ela respondeu, com sinceridade. Partiremos assim que conseguirmos tirar Sophia da pista de dança, disse Edward. Exato, disse Falk com um largo sorriso enquanto bebia um gole do conhaque. Parece que os homens da minha família se sentem atraídos pelas mulheres da sua. Um carro da Gestapo deixou os três em frente à casa, na rua de Varenne. Comini permaneceu em silêncio durante o trajeto, assim como Sophia. Edward tentou estabelecer um diálogo, mas suas tentativas não tiveram qualquer resultado expressivo. Quando Sarah abriu a porta, Comini despediu-se com um boa noite abrupto do casal de irmãos e se dirigiu para as escadas. Constance, disse Edward, interrompendo-a quando pisava nos primeiros degraus. Venha até a biblioteca comigo para um copo de conhaque. Não era um convite, mas uma ordem. Enquanto Sarah guiava uma Sophie extasiada a seu quarto, Comini se virou e seguiu Edward até a biblioteca. Nada de conhaque para mim, ela disse, enquanto Edward servia-se de um copo. O que houve, minha cara? Está óbvio que algo incomoda. Foram os ovos podres que jogaram contra nós. Ou as atenções de Falk. Comini se deixou cair em uma cadeira, levando os dedos até a testa. Lágrimas lhe encheram os olhos, não foi capaz de contê-las. Eu somente. Ela balançou a cabeça, desconsolada. Eu não acho que sou capaz de suportar isso. Estou traindo tudo que me ensinaram e tudo em que acredito. Estou vivendo uma mentira. Constance, por favor, tente não se deixar abater. Eu entendo perfeitamente como você se sente. Muitas pessoas que observassem a situação de fora pensariam que você está lutando numa guerra muito fácil. Mas o que nós três estamos vivendo? Você, por uma simples coincidência, eu, por aquilo que acredito, e Sophia, por associação, é um verdadeiro tormento para a alma, Edward concordou. Perdoe-me, Edward, mas você, pelo menos, sabe o porquê. Ela disse, chorando. Eu não tenho qualquer prova de que o que você me diz é verdade. Sou uma agente treinada do governo britânico e vim até aqui para defender dois países muito queridos, não para jantar, dançar e falar sobre amenidades com oficiais alemães. Edward, eu nunca me senti mais envergonhada do que quando ouvi aquela mulher gritar traidor. Esta noite, disse Comini, enxugando com força as lágrimas dos olhos. Talvez ela morra por nossa causa. Sim, talvez isso aconteça, Edward concordou. Mas talvez não aconteça. Além disso, devido aos acontecimentos desta noite, talvez eu consiga avisar 10 ou 12 homens e mulheres que estão se preparando para uma reunião no esconderijo amanhã à noite, não muito longe desta casa, de que os nazistas sabem sobre o lugar. Assim, não apenas poderão salvar a si mesmos, mas também as outras centenas de almas corajosas que trabalham para a rede, ele disse, com seus olhos castanhos fixos nos de Comini. Comini olhou para ele, surpresa. Como assim? Os agentes pertencem a outro ramo da rede cientista e seus nomes foram conseguidos após uma longa sessão de tortura com agentes que foram capturados na última onda de prisões. Enquanto você estava retocando a maquiagem, o próprio Falk me contou. Ele estava muito satisfeito com seu próprio progresso. Eu o conheço bem, sempre fica indiscreto após algumas doses de conhaque. E sua arrogância o trai repetidamente. Faz questão de me informar o quanto é bem-sucedido em seu trabalho. E, infelizmente, ele é bom demais no que faz, Edward suspirou, desolado. Comini ficou em silêncio por alguns momentos, olhando fixamente para Edward, querendo acreditar no que ele dizia. Por favor, Edward. Eu imploro, me diga para quem você trabalha.
Pelo menos eu conseguirei dormir à noite sabendo que não estou traindo meu país. Não, Edward respondeu, balançando a cabeça negativamente. Não posso fazer isso. Você terá que acreditar no que eu digo. E talvez você receba provas de outra fonte, até mais cedo do que imagina. Afinal, não é a última vez que veremos nosso amigo Falk. Se ele estiver se vangloriando de uma nova onda de prisões, eu serei realmente o traidor que você me acusa ser. Mas se, por acaso, o esconderijo estiver vazio quando a Gestapo invadi-lo, talvez eu esteja falando a verdade. Edward suspirou. Constance, eu aceito o fato de que a situação seja difícil para você, já que esse não é o caminho que escolheu. Mas posso apenas garantir, como já fiz várias vezes, que nós dois estamos lutando do mesmo lado. Se você pudesse apenas me dizer para quem trabalha, ela tentou outra vez. E colocar sua vida em risco junto com várias outras. Edward balançou a cabeça negativamente. Não, Constance. Nem mesmo Sophia sabe dos detalhes e é assim que as coisas continuarão a ser. E, agora, parece que o risco aumentou. Eu já conheço Frederick, o irmão de Falk. Ele é membro de um grupo de elite dos oficiais da SS, da divisão conhecida como SD, a divisão de inteligência da Gestapo. Ele responde diretamente ao topo do governo alemão. Se ele também vier a se tornar um visitante habitual desta casa, precisamos ser ainda mais cuidadosos. Ele pareceu se encantar muito por Sophia. E o mais preocupante foi ver que ela parecia sentir o mesmo em relação a ele, comentou Comini. Como já mencionei, os irmãos vêm de uma família aristocrática de ascendência prussiana. São homens educados e cultos, e, mesmo assim, pelo que vi esta noite, muito diferentes um do outro. Frederick é o intelectual, o pensador, disse Edward, fazendo uma pausa antes de olhar para Comini. Eu poderia até mesmo apreciá-lo se ele estivesse lutando do lado certo. Os dois ficaram sentados em silêncio por alguns momentos, perdidos em seus próprios pensamentos. Sophia, ela é muito ingênua, disse Edward, após algum tempo. Ela foi protegida do mundo exterior primeiro pelos meus pais e, posteriormente, por mim. Conhece pouco a respeito de homens e do amor. Esperemos que Frederick retorne à Alemanha em breve. Eu também vi a química entre eles. E o que eu devo fazer em relação a Falk? Comini perguntou, finalmente. Edward, sou uma mulher casada. Edward segurava seu copo de conhaque com as duas mãos, olhando firmemente para ela. Acabamos de concordar que, às vezes, devemos viver uma vida de mentiras. E, Constance, você deve fazer uma pergunta a si mesma. Se eu fosse o líder da rede a qual você foi originalmente enviada e ordenasse que continuasse a estimular o relacionamento com Falk, na esperança de que ele deixe escapar informações que poderiam ajudar seus compatriotas na luta, você se recusaria a me obedecer? Comini evitou o olhar de Edward. Ela entendia claramente o que ele dizia. Em vista do que discutimos, eu concordaria, é claro, ela respondeu, relutante. Então, talvez, em seu relacionamento com Falk, você consiga separar a si mesmo de sua alma e lembrar-se, cada vez que sente o desejo de se desvencilhar dos braços dele, de que você está agindo em prol de uma causa muito maior do que sua própria repulsa. É isso que eu preciso fazer, 24 horas por dia. Não se importa que seus compatriotas pensem que você é um traidor. É claro que me importo, Constance. Mas isso não vem ao caso, não é? Eu penso mais nos meus concidadãos franceses que estão trancafiados em celas mal cheirosas, sendo torturados e sofrendo abusos, ou perdendo suas vidas, do que na minha reputação. E é quando eu acredito que meu martírio é comparativamente menor, concluiu Edward. Bem, preciso deixá-la agora. Tenho que trabalhar. Ele se levantou, deu-lhe um breve sorriso e deixou a biblioteca.